Bora! Bora! Pode, Kleber! Fala, galera! Aqui é Kleber Guimarães, estamos pro Pod Kleber com meu amigo Arthur, né? A gente vai saber de onde ele vai falar sobre isso. Arthur, fale um pouco sobre você. Bom, Arthur Rodrigues, meu nome, sou do Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. Já trabalho com a dança há 14 anos, né? E a primeira experiência que eu tive aqui no Rio foi em 2012, quando eu conheci o Jimmy. Na verdade, eu já tinha conhecido o Jimmy por vídeo lá no meu estado, né? Eu comecei a dançar forró primeiro. E aí, quando eu vi o Jimmy dançando uma coreografia, cara, me apaixonou. Eu falei, pô, eu preciso aprender a dançar isso aqui, cara. Eu falei, preciso aprender a dançar esse estilo de samba. Que coisa linda, maravilhosa. Barato. Ele já está respondendo a primeira pergunta, que é como e por que você começou a trabalhar profissionalmente com a dança de salão? Já estou me adiantando. Já tá? Não, perfeito, maravilhoso. Como eu comecei a trabalhar? Como eu comecei na dança de salão? Pode continuar do jeito que você estava perfeito. Perfeito, então, eu comecei no forró, uma amiga minha me levou. Comecei dançando forró, lá na minha cidade, Vaneirão Capixaba. Você conhece Vaneirão Capixaba? Então, já ouvi falar. Lá na minha cidade é muito forte, então são os dois estilos de forró que é bem forte lá. Esse tipo de vaneirão só se dança lá. E aí foi quando eu vi um vídeo do Jimmy na internet, eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso aprender com esse cara. Aí o meu mestre Elias Adriano me trouxe uma vez, em 2012, meu mestre Elias, que me ensinou praticamente tudo que eu sei, o Elias, me deu muita oportunidade. Comecei dando aula na academia dele, né? Já era professor quando eu vim pra cá. E aí conheci o Jimmy, fiquei encantado com a cidade, com o mercado da dança aqui no Rio. Eu acho que a gente como dançarino, né, artista, quando a gente está, por exemplo, numa cidade igual a minha, que é uma cidade um pouquinho inferior em relação à quantidade de comunidade, de pessoas, você não se sente tão inserido. Porque são poucas pessoas que fazem praticam a mesma coisa que você. Praticam a mesma coisa, que às vezes sentem o mesmo problema, às vezes as mesmas inseguranças, histórias parecidas, né? Quando você vem para uma cidade igual Rio de Janeiro, São Paulo, que são grandes polos, você se sente muito inserido, cara. E isso mexe demais com aquela pessoa que não está acostumada com isso. Então a primeira sensação que eu tive quando eu vim pra cá foi assim, de me sentir em casa. Eu falei, cara, maravilhoso, tipo, os bailes, muita gente que dança muito. Essa coisa de apresentação, muita gente que faz e tem os mesmos problemas. Enfim, que as pessoas passam pelo processo quando está começando a estudar a dança, se profissionalizar, né? E aí eu falei, Jimmy, pô, quero muito ficar. O Jimmy falou bem assim pra mim, filho, pode vir aqui na rua, você não fica. Aí eu fiquei na academia dele, morei 2 anos na academia dele, e 1 ano eu morei fora do Rio, assim, fora da academia, né? Eu morava ali no Santo Cristo. Fiquei 3 anos aqui no Rio, de 2013 a 2015, né? 13, 14, 15, isso aí. Pô, bacana. Cara, esse cara é um dos talentos, assim, eu gosto muito da forma, a energia. Ele tem uma energia que é 220 e passa. O cara dança um baile inteiro. Mas maneiro. Arthur, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para você se consolidar hoje como Arthur, um cara que é um coreógrafo, tem uma escola, entendeu? Já formou pessoas, continua contribuindo para a dança das pessoas. Quais foram as maiores dificuldades para você? Foram fases, né? Quando eu vim para cá, para o Rio, era muito difícil você ganhar, né, dinheiro para sustentar, né? Você tinha que realmente passar uma dificuldade, porque quando você está começando, você não consegue, assim, dar aula ainda, você não consegue se inserir como professor. Você ainda não é uma referência. Você ainda não é uma referência, então você passa essa dificuldade, tem que fazer, pelo menos na minha época eu tive que fazer muito baile de ficha, muito contrato. Não que isso seja uma coisa ruim, não, era maravilhoso, me ajudou muito na época, né? Só que não era o caminho que eu queria seguir na dança, entendeu? Eu queria mais ir para a sala de aula, eu queria mais para o show, eu queria mais para essa outra área. Então foi um trabalho, foi uma dificuldade que eu senti muito na época, que não tinha tanto recurso para fazer figurino, não tinha tanto recurso para pagar aula particular para aprender. Mas morava na academia, né? Fazia as aulas tudo, tava lá, ajudava o Jimmy, limpava a escola para ele. Maneiro. E foi uma época que eu aprendi muito. Porém, depois disso, teve outras dificuldades, né? Por exemplo, quando eu sempre gostei muito de participar de competição, né, Kleber? Acho que você foi um dos caras que acompanhou muito minha trajetória aqui no Rio. Desde o início. Desde o início, pô, então eu sempre gostei muito.
Quando eu voltei do Rio para o Espírito Santo, aí eu tive que começar um outro trabalho, porque eu já não estava assim no mercado da dança, porque eu sinto que para você estar inserido no mercado, você tem que estar próximo do Rio ou do São Paulo, você tem que estar ali perto da galera, senão... Em contato, né? Em contato, senão você meio que vai ficando de escanteio. Uhum. Quando eu voltei para lá, eu tive que recomeçar, sabe? É um ressignificado da profissão, Isso, né? recomeçar. E foi onde eu comecei a abrir uma escola e eu nunca, na verdade, não tinha nem intenção de abrir escola. Eu juntei algumas pessoas assim, que já conheciam o meu trabalho, que acompanhavam de lá, umas 10 pessoas. Juntei, a gente começou a ensaiar numa praça, não tinha caixa de som, não tinha nada. Eu só tinha o sonho e as pessoas. É sério. A gente começou a ensaiar numa praça, não tinha caixa de som, a gente pegou caixa de som emprestada, assim, do pessoal, ó, leva. Aquelas caixas de corujinha pequenininha que... Pequenininha. Então a gente ensaiava ali. Tinha que estar ali fazendo um acústico, né? Pois é. Comecei a ensaiar umas 10 pessoas na época, com 6 meses ensaiando a galera, cara, a gente ficou em segundo lugar no estadual lá. Campeonato estadual que tá aí, a gente ficou em segundo lugar. Sem estrutura nenhuma, né? Sem estrutura nenhuma, nada, sem nada, zero, nada. Só tinha as pessoas e o sonho. E o conteúdo. E as pessoas estavam interessadas, eles estavam ali toda terça e quinta ensaiando comigo na pracinha. Quando chovia era tenso, porque não tinha onde ensaiar. Enfim, com 6 meses a gente ficou em segundo lugar. Em uma competição assim, de nível altíssimo lá, onde mais de 300 escolas participam. Caramba! Na categoria em conjunto a gente ficou em segundo. Foi ali que eu dei um start na minha cabeça. Falei, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que eu vou começar a investir nisso. Aí foi daí... Bonita passada. Gente, isso aqui faz parte do processo. É natural. É natural. Vai, vambora. E aí foi onde a gente comecei a falar, agora eu acho que eu tenho que começar a investir nisso. Aí foi onde que veio a ideia de abrir uma companhia. Foi a ideia de ver onde se desenvolveu depois de um ano. Eu abri a escola. Aí, como eu tinha na época uma parceira Jaine, a gente continuei competindo com ela. Ganhei uma competição a nível nacional, que foi o Swing do Black com a Jaine. Então, no outro ano, ganhei o estadual com o pessoal. No primeiro ano, 6 meses, fiquei em segundo. Aí, no outro ano, eu ganhei. Foi a primeira vez que eu ganhei lá o estadual. Enfim, daí, cara, as coisas foram evoluindo, entendeu? Mas foi um trabalho que hoje a galera vê mais aqui de fora, o pessoal do Espírito Santo. Mas é um trabalho que começou há muito tempo atrás, que não se via, que estava ali Era quase escondido. Estava escondido, estava crescendo. Hoje, por exemplo, semana passada levei a galera para São Paulo, a gente pegou o segundo lugar lá, os meninos vieram aqui. Fora que ano passado também os meninos ganharam título aqui, ganharam título fora. Então assim, cara, é um trabalho que já estou uns anos fazendo e graças a Deus vem dando visibilidade cada vez mais. O meu sonho é difundir a dança do Espírito Santo, cara, sabe? Porque a comunidade lá ainda é muito pequena. Botar a dança do Espírito Santo no mapa, é isso? Isso. Mas eu acho que de alguma maneira você já tem colocado, né? Eu lembro que esse ano também o ganhador foi da sua cidade. Sim. Então, ano passado também, eu acho que é bicampeão. Mohamed Lorena ganhou ano passado e ganhou esse ano aqui no Jimmy. Então você já está colocando de alguma maneira a tua cidade, tua escola, o teu trabalho no mapa. Eu acho que tudo agora é uma questão de constância, né? Constância e se colocar, sabe? Mostrar a cara de quem está fazendo também. Porque às vezes a gente faz... Uma vez eu ouvi isso do Valdeci de Souza, né? Que ele falou assim, cara, você precisa botar mais a cara. A gente vê coisas grandes acontecendo e às vezes a gente não sabe de quem é. E quando a gente vai saber, é teu. Por que você não está de frente, sabe? Eu também gosto de fazer a parte estrutural ali, de fazer pessoas... levantar pessoas, né? Você também é um formador de profissionais, né, cara? Você é o cara. E já ajudei pessoas de fora da minha escola também a se projetarem. Né? A minha escola já serviu como... Meus bailes já serviram para pessoas ascenderem pra caramba. Isso eu fico muito feliz, porque pessoas vieram me agradecer falando, hoje eu tô fora do país por causa de um baile teu. Eu me apresentei lá pela primeira vez, alguém me viu se apresentando, entendeu? E me chamou para morar fora. Entende? E eu fico muito feliz com isso. Eu acho que depois de um tempo, o seu trabalho, ele não é mais, né, somente aparecer, né? Esse trabalho fica para outra geração. O teu trabalho é fortalecer aquilo dali para impulsionar outras pessoas. É como se você montasse um campo para as pessoas também produzirem o trabalho delas e, consequentemente, isso agrega muito mais. Porque às vezes o seu nome, ele é forte e é ele que vai impulsionar pessoas. Já aconteceu isso comigo, do meu nome
entendeu? Das pessoas falarem no meu nome e aí falar assim, pô, você veio como referência do Kleber? Não, chega aqui, vem pra cá, sabe? Uma vez já aconteceu, uma menina chegou, pô, eu queria tanto fazer aula no SEDAC, pô, porque lá é mais próximo pra mim. Eu falei assim, pô, vai lá, conversa com uma menina chamada Joyce e você vai ser recebida. Aí ela foi, não falou no meu nome, falou assim, poxa, mas pra menina a gente já tem bastante coisa, cara, volta daqui a algum tempo, não sei o que, lá. Ela, não, tudo bem, o Kleber Guimarães mandou super beijo pra você, não sei o que. Aí ela, você veio por causa do Kleber Guimarães? Ela falou, sim, pô, então chega aqui. E trouxe ela, então que bom que o meu nome, ele seja pra, entendeu, sim. Alavancar e facilitar a vida de algumas pessoas. E o teu, eu acho que já é desse jeito, né? E vai tomando mais corpo. Trabalhando, né? Vai tomar mais corpo. Então vamos lá. Como é que funciona a tua escola? Você oferece só aulas ou você oferece também baile, shows? Pelo jeito eu acho que isso. o show já disse que... Já percebe que tem. Já percebe que tem. O que eu costumo dizer sempre pro pessoal lá na escola é que lá no Espírito Santo, esse tipo de trabalho completo, só a IMA Escola de Dança, né? Porque o nome da minha escola é IMA Escola de Dança. IMA. Por que IMA? De You Make Art. Você faz arte. Aí, no início, eu tava falando só You Make Art Escola de Dança. Só que era muito difícil das pessoas se assimilarem e pegar afinidade com aquele nome. E aí é onde eu abreviei, botei só o IMA. E aí ficou muito mais fácil para a pessoa muito procurar, se engajar com o nome, é muito mais fácil, entendeu? Pô, eu achei bacana pra caramba. Muito. A ideia é muito inteligente, bastante inteligente. Bacana, cara. Eu fico muito feliz com isso e eu espero muito que você dê certo. Eu acho que você tem uma coisa muito legal, que é trabalhar pela comunidade. Sim. Né? Pelo que já me contaram, você trabalha pela comunidade. E eu espero que as escolas elas se unam mais nesse sentido de fazerem, se unirem para fazer mais coisas juntos, sabe? Eu acho que quando você faz junto, você faz com que a comunidade se cresça. Mas, Kleber, eu vou te falar uma coisa, nem sempre foi assim, sabe? Eu fui um cara que eu não tive um mentor um tempo todo para todos os momentos da minha vida. Então teve algumas fases na minha vida, assim, principalmente no início, que eu cometi algumas falhas, sabe? De pensar muito em mim, só no meu desenvolvimento pessoal e meio que não ligar para esse lado social que a dança tem, que para mim é o lado mais forte que tem, entendeu? Então eu demorei a virar essa chave na minha cabeça. Eu acho que o que foi me ensinando isso foi as frustrações que eu fui passando, as decepções, algumas amizades que infelizmente eu perdi por às vezes algumas bobeiras que eu fiz. Mas isso tudo foi um aprendizado. Eu acho que a gente é ser humano, a gente erra e aprende. Agora a gente não pode viver no erro, entendeu? Exatamente. Né? Concordo com você. Eu acho que a maturidade traz para você a visão do que realmente o meio oferece, sim, sabe? Eu acho que poucos profissionais, eles entendem qual é realmente o significado da dança de salão, né? Que é o lado social. Sim, que é a o parte principal. Né? É o lado de socializar, é você trazer as pessoas para socializarem com outras pessoas. Criar comunidade, cara. Exatamente. É o que eu tô falando, por isso que eu tô falando, o que adianta eu vir aqui sozinho ficar dançando? O Arte do Espírito Santo, isso beleza, é legal, vai ser muito legal. Mas quando eu venho com time, eu trago os meninos, quando eu trago meus alunos, porque eu não trouxe só os meninos competindo, eu trouxe meus alunos para fazer aula aqui, eu trouxe outras pessoas. Então, como comunidade, quando a gente volta até mais... Pô, a experiência que o pessoal fala, pô, cara, foi uma experiência incrível. Então eles chamam outras pessoas para vir no outro ano, isso cria uma comunidade maior, querendo ou não, acho que é a única forma de fortalecer cada vez mais a dança lá. Isso. E fortalecer também a de lá, a daqui, entende? Essa ligação, né? Exatamente, essa integração. E se todo mundo de alguma cidade fizer esse trabalho em conjunto, a gente vai virar uma comunidade gigantesca trabalhando por um bem comum, que é a dança. É isso aí. Que a dança, de alguma maneira, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa e eu já ouvi isso de várias pessoas, não é uma, duas, de dezenas. A dança me salva todos os dias. Se todos nós pensássemos que a dança, ela tem que ser o bem que é a partir de mim... Opa, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom?
Aqui é assim, gente, esse negócio aqui é assim, não. tá? É assim a mesmo. gente vai fazer, ela vai assim, na íntegra, tá bom? Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você descreve a dança de salão, a dança como um todo, na sua região, na sua cidade? Olha, lá na minha cidade, o povo do forró é muito forte. A gente costuma dizer que o Espírito Santo é a terra do forró. E realmente a comunidade de forró lá, eles se separam um pouco da dança de salão, né? Na minha concepção, eu incluo forró na dança de salão, porque forró é uma dança dançada a dois. Só que lá, pra galera de lá, eles meio que... Vou até dar um exemplo pra você. A gente ia fazer uma apresentação no evento que é da comunidade de forró, né? A galera da comunidade de forró. Aí quando eles olharam, eles falaram assim, né? Algumas pessoas comentando: ah, essa galera dança de salão, não sei o que faz aéreo, isso não tem nada a ver com forró, né? Tipo, mas assim, é claro que eu não tô falando por mal, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, que a gente tem que integrar cada vez mais, pra gente crescer como comunidade. Lá no Espírito Santo, a dança de salão é uma comunidade muito pequena ainda. Em comparação ao forró, em comparação ao Rio de Janeiro, é muito pequeno. Por isso que eu falo, eu venho fazendo a minha parte. É claro que eu não sou o cara que vai mudar, não sou isso, eu apenas faço a minha parte, dou a minha contribuição, porque existem profissionais antes de mim que já vêm contribuindo, que é o Elias, o Bruno, o Djavan, o Emerson, a Marco Antônio e Larissa, que são caras que têm um nome muito grande lá. Você é uma partícula da mudança, né? Da mudança. Você faz parte da mudança. É como eu te falei, hoje a comunidade ainda é pequena. Eles não têm acesso a muita coisa. Muita gente não conhece nem samba funkeado. Vou dar um exemplo pra vocês, não conhecem. Então assim, até gafieira, samba de gafieira eles não sabem, algumas pessoas não sabem. É louco isso, né? Então só pra você ter noção, nem o funk, quando ele fala funkeado, às vezes fala samba de gafieira, eles não... Gafieira, eles falam assim, que é isso? Então assim, é uma construção. Porém, o lado ruim é esse, a questão que ainda é a comunidade pequena, porém eu sempre olho pelo lado positivo. Eu vejo o Espírito Santo, Vitória, como um campo aberto. Sim. Você é um campo aberto para trabalhar. Você vai chegar lá e vai introduzir as coisas, entendeu? Quem chegar agora é que pode construir, ser mais bem sucedido e ser o mestre para quem está chegando também. Isso aí. Né? Ser a base para quem está chegando. Isso aí. Né? Porque você passa por muita coisa e que você pode orientar para as pessoas não passarem. Entendeu? Passar por outras experiências, né? Porque as pessoas falam, ah, não, mas ele tem que vivenciar. Cara, não necessariamente tem que vivenciar, entendeu? Os meus perrengues. Entendeu? Porque eu já vivi, eu posso orientar ele, ó, indo por aqui, você vai ter esse perrengue. Sabe? Aprende escutando, entendeu? E passe por outros. Entendeu? Corte, não é cortar caminho, não sofrer o que o outro sofreu. E isso que você falou é muito legal, porque isso está acontecendo agora também. Tipo, vou dar um exemplo. Todos os meninos que eu estou trazendo para a competição, eles já têm praticamente um manual completo que eu passo para eles, porque eu vivenciei tudo. Por exemplo, montagem de figurino, eu já sei como que eu vivi muito isso, montagem de coreografia, como fazer uma coreografia para um show. Então, eles já têm todo esse suporte. É um suporte que, por exemplo, eu não tinha na minha época. Eu tive que vir aqui estudar, eu tive que vir aqui treinar, aprender, para poder... E esse campo eles já têm aberto, né? Então, por isso, esse ano eles vão competir. Eles estão desde o ano passado competindo em quase todas as competições que tem aí no Brasil, entendeu? Maneiro. Que é uma experiência do cara, depois de 2 anos competindo, já tem uma bagagem muito forte. Outra coisa legal também, Mohamed e Lorena, eles estão pretendendo abrir a escola deles, como eu já tenho a minha escola, então eles estão me perguntando orientação de como fazer. Então assim, como você já sabe, você ajuda o próximo. Isso é muito legal, sabe? Acho bacana. Por que vocês não abrem uma parceria, tipo uma filial? Cara, a gente já tentou, mas eu sinto que ele quer a dele. E eu acho que... Eu falei com ele, cara, eu tô aqui pra te ajudar, meu irmão. Você é meu parceiro, ele respeita muito meu trampo. Bacana, um pouquinho? Vai! E aí, tudo certo? Beleza? Pô, bacana. É isso. Cara, legal isso. A gente... Tudo bom? E é legal quando você não tem egoísmo, né? Você poderia... cara, eu vou te falar, como eu te falei, já tive essa coisa de ego, é o ar, né? Mas eu era muito novo, né, cara? Eu vim pra cá com 18 anos, 19 anos, sabe? E a minha época que eu fiquei aqui, cara, foi tudo muito rápido, mano, sabe? Tipo, eu cheguei aqui, já comecei a treinar com a Ana na época,
com 2, 3 meses teve o Samba Rio Show, fiquei em segundo lugar. Aí depois de 3 meses peguei uma viagem pra Europa, fiquei 6 meses na Europa com a Ana. Aí voltei, já dei aula no Samba Maníacos, não sei aonde, oficina do samba, fui no Samba Brasil, então fui. Em um ano aqui, eu vivenciei com praticamente todos os eventos, eu estava dando aula, fazendo apresentação, foi muito intenso. Você é muito talentoso, né, cara? Eu acho por isso que em alguns momentos ali eu não tive uma certa maturidade para lidar com algumas certas situações, uma maturidade que hoje eu tenho. É normal, é normal, porque você de repente, para você não tinha nada, do nada você ganha um monte de coisa sem experiência. Cara, a viagem para Europa, a gente teve um cachê lá, eu não lembro o cachê agora, mas só pra ter noção, o dinheiro que eu ganhei na Europa, eu voltei devendo. Bem normal, bem normal. Devendo, cara. Se tivesse tido alguém que te orientasse, né? Se fosse hoje, eu ia voltar com o dobro, certeza, cara. Porque com a mentalidade de empreender que hoje eu tenho, nossa senhora. Muito bom, muito bom. Qual é a tua visão sobre a dança do Rio de Janeiro? Cara, aqui é o lugar onde se concentra a cultura do samba, né? E eu não digo nem do samba, da dança, sabe? Eu não vou falar só Rio, tá? Eu falo Rio e São Paulo. Porque pra mim, eu concordo São Paulo Eu tive uma experiência agora, semana passada em São Paulo, eu achei a comunidade assim incrível, cara. Como a dança lá tá super desenvolvida, sabe? Eu acho que eles contribuíram muita coisa pro Rio de Janeiro, tá? Nossa. Na questão profissional, eu acho que depois que eu comecei a ver mais o trabalho deles, estudar mais o trabalho deles, eu vi o quanto nós ganhamos no sentido de agir profissionalmente em relação à dança. Questão de figurinos, sim, questão de se relacionar profissionalmente mesmo, conversar sobre negócios. Produção de evento. Produção de evento. Eu acho que eles contribuíram muito. Depois que a gente começou a ter essa parceria, né, eu acho que os eventos do Rio de Janeiro ganharam muito. Eles são muito profissionais. Muito. Eu nunca vi um evento de lá ser um evento sem organização, sem ter uma base muito forte. Eu acho que nós ganhamos pra caramba. Então, são as duas cidades que mais contribuem hoje com a tua dança. Sim, com Você certeza. continua estudando? Você continua indo para os lugares? Eu ainda acredito que um sonho que eu tenho é de voltar a dar aula em congressos, né, em congressos grandes, mas eu não sei se eu vou conseguir alcançar isso morando no Espírito Santo, mas é um sonho que eu tenho, é uma vontade muito grande que eu tenho. É claro que hoje essa não é a minha principal fonte de renda, é uma coisa que eu preciso disso para viver, não. Hoje eu tenho a minha vida muito estabelecida, muito tranquila lá, estabilizada onde eu estou, no Espírito Santo. Pretendo voltar a competir esse ano. Tive que parar porque assim, isso é até importante a gente falar sobre isso, que é um outro assunto, que é a dança como alto rendimento, né? Você sabe que a dança de salão, o samba, o zouk, cara, é alto rendimento como qualquer outro esporte, cara. O judô, você bota aí o futebol, porque o cara ele tem que se preparar igual, Cleber. Igual. Pra você dançar essas músicas de samba aí, se você não tiver treinando, se alimentando bem, dormindo bem, tu não vai dançar, velho. Eu acho que falta um pouco pra gente realmente pensar na dança no lado profissional de alto rendimento. Porque eu acho que o alto rendimento, ele te traz outro tipo de atitude, entendeu? É uma melhor alimentação, é dormir melhor, sabe? São conjuntos de atitudes que te levam ao êxito. Ao êxito. Entendeu? Te levam ao sucesso daquilo. Isso aí. Que é dançar melhor, dançar mais limpo, dançar com desenhos melhores. É olhar o aspecto profissional de uma maneira séria. Que eu acho que é olhar de uma maneira séria, não é você olhar simplesmente como dança, eu vou lá e vou dançar. Não, eu vou lá e vou performar. Isso. E eu acho que isso, o futuro acaba ganhando muito mais com esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa que em breve poderia até envolver, sabe, patrocínio, uma organização melhor, exato, até uma questão como um conselho, sabe, de você padronizar esse tipo de comportamento de realmente quem quer viver disso, sabe? Porque é um sonho, por exemplo, que eu tinha quando eu era moleque, quando eu comecei a dançar, que eu falei, cara, eu quero dançar, quero competir sempre, quero ser referência. Só que, infelizmente, viver dessa forma, hoje em dia, você não consegue receber por isso, porque
para você se dedicar ao alto rendimento, como é que você vai... Às vezes o cara tem que treinar, mas ele tem que dar aula, ele tem que fazer contrato, ele tem que... Aí às vezes tudo isso toma energia dele e ele não tá 100% na hora de dançar, na hora de treinar, entendeu? Às vezes não dorme bem porque faz contrato, dança não vale até tarde. Eu concordo com você. Você tá entendendo? Se preparar melhor, né? É se preparar melhor para poder você ter uma base melhor, né? Sim. Eu acho que isso você tem que, de repente, não sei, a gente teria que trabalhar mais a questão da questão do negócio. Eu acho que a gente trata a dança não como negócio. E aí eu acho que as pessoas não veem a gente como negócio, como uma possibilidade de repente, colocar na tua camisa da tua escola a marca de um mercado. Sim, patrocínio ajudaria muito. Patrocínio ajudaria. Muito. Mas eu acho que a parte empresarial precisa ser muito trabalhada. Muito bem elaborada para um cara querer investir. Exatamente. Nisso, você mostrar para ele, ó, eu tenho esses números aqui, eu posso... Né? Essa é uma das coisas que eu pretendo fazer daqui para frente. Não, perfeito. A nossa última pergunta aqui, ela é: quais são, na sua opinião, as principais diferenças entre o mercado da dança do Rio de Janeiro e da sua cidade? Digo de São Paulo e Rio de Janeiro para a sua cidade. Não, cara, é como eu te falei, a comunidade de dança lá no estado é muito pequena. Porém, os eventos que a gente promove lá, a gente tenta incluir todo mundo, certo? Para que o evento não se separe muito, porque como a comunidade é pequena, se tiver 2, 3 eventos no mesmo dia, a gente não tem pessoa, porque a comunidade não é tão grande, entendeu? No Rio você pode ter 10 bailes. Ontem mesmo tinha um baile aqui no Jimmy, acho que tinha um baile do Marcelo, tinha né? Marcelo, e os 2 bailes e tinha mais outros. E a galera tava lá e aqui, então infelizmente lá a gente não tem essa quantidade, mas como eu te falei, é uma coisa que a gente, não só eu e os profissionais de lá, a gente está buscando cada vez mais evoluir isso. Agora no Rio de Janeiro, o que me inspira é a garra da galera de produzir esses eventos de alto padrão aqui, tanto no Rio quanto em São Paulo. E isso me inspira a estar aqui, a estar vindo, a estar estudando, a estar se mostrando. E quem sabe aí também um dia também ter um trabalho solidificado aí no Brasil todo, né? Principalmente no Rio, podendo estar aqui de novo, dando aula em congresso com o pessoal. É uma vontade que eu tenho também, mas estamos aí trabalhando para isso. Pô, que bom, que bom. Fico muito feliz, eu torço muito por você, né? A gente já tem uma amizade de bastante tempo, né? E eu fico muito feliz porque eu te vi começar, né? Eu vi você passando por perrengues, eu lembro de você dormindo na escola e essas coisas, e vejo que hoje você está em outro nível, em outra prateleira da dança. Sim. Hoje você é um cara que... Ô, Gló, falei igual o Messi, ô, Gló. Você é um cara que hoje você contribui para que a dança cresça. Hoje a sua opinião, ela também é validada, né? Ela é escutada por outras pessoas para que aquilo seja levado em consideração. Ela tem relevância. E para isso a gente cria autoridade, né? E você criou essa autoridade. Eu fico muito feliz, eu espero que você seja sempre um sucesso. Porque você sendo sucesso, o Rio de Janeiro também é sucesso. Porque quanto mais pessoas estiverem com você, mais os nossos eventos também podem trazer pessoas da tua cidade. E também coisas de lá podem levar pessoas daqui para lá também. Então, seja sucesso sempre, acredite sempre no teu instinto, que eu lembro que às vezes você viu uma coisa e é nisso que eu vou e deu certo. Então, assim, galera, hoje foi com esse cara aqui, Arthur Rodrigues, né, que é um cara de uma relevância incrível para a cidade dele. Teve uma peça minha, uma menina que trabalhou comigo, né, começou na minha escola e também fez parte lá há algum tempo da escola dele, que é a Ana Copa, do Super Beijo, né? Isso. Então, assim, eu espero que a gente faça de novo essa entrevista muito mais calmo, muito mais tranquilo, sem muitos barulhos, e a gente possa entregar, entendeu? Um novo Arthur, entendeu? Junto, muito maior do que ele está hoje, que ele está muito maior do que ele estava há um tempo atrás. Então, sempre que a gente fizer uma entrevista com ele, que ele esteja sempre maior. E a dança, de alguma maneira, também grande, tanto quanto ele leva. Fechado? Obrigado, um abraço para vocês, tudo de bom. Aí, irmão, junto. Forte abraço, tamo junto. Falou. Pode, Cleb! Opa! Caramba, foi rápido. Foi bom, né? Foi bom.